Meu nome é Graziele, sou aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental da UFOP e vou apresentar para vocês o nosso projeto de pesquisa intitulado Avaliação do Padrão Espaço-Temporal da Qualidade da Água da Bacia Hidrográfica do Rio Piranga, utilizando espectrofotometria na região do infravermelho próximo e ferramentas quimiométricas. A Bacia Hidrográfica do Rio Doce é uma bacia de responsabilidade da União. Pertence ao estado de Minas Gerais e Espírito Santo e tem uma porção das suas cabeceiras inseridas no quadrilátero ferrífero, polo mundial de exploração de minério de ferro, que no ano de 2015 ficou mundialmente conhecida pelo desastre da barragem de Fundão. Na parte mineira, existe uma divisão política da Bacia do Rio Doce em 6 unidades de planejamento e gestão dos recursos hídricos. Nossa pesquisa está sendo desenvolvida na Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos do Rio Piranga, que se localiza no Alto Rio Doce. Nesse contexto, nossa pesquisa irá aplicar a abordagem de estatística multivariada para avaliação da qualidade da água no Alto Rio Doce, tendo como justificativa a necessidade de monitoramento do recurso, a precária estrutura de saneamento básico e os impactos ambientais a que a mesma está sujeita devido ao uso do solo. As técnicas de estatística multivariada são ferramentas essenciais, pois permitem a interpretação dos dados na busca de informações mais coerentes e aplicáveis, que muitas vezes são mascaradas quando cada variável é analisada de forma isolada. O potencial de uso da técnica está principalmente no fato de permitir a avaliação conjunta de dados, evidenciando como, por exemplo, a relação entre os pontos amostrados e as variáveis avaliadas. O objetivo do nosso trabalho foi monitorar variáveis física-químicas e microbiológicas de qualidade da água, realizar um estudo pareado das bacias hidrográficas do Rio do Carmo, Casca, Golacho do Norte e Piranga, aplicar a técnica de estatística multivariada exploratória e avaliar a correlação entre parâmetros de qualidade da água e os espectros obtidos na região do infravermelho próximo. O monitoramento de qualidade da água da bacia hidrográfica do Rio Piranga, ele foi realizado por meio do monitoramento de 7 pontos estabelecidos ao longo da bacia. Esses pontos estavam distribuídos no Rio do Carmo, Casca, Rio Doce, Golacho do Norte e Piranga. As amostragens foram realizadas mensalmente por um período de 10 meses, em 4 dias consecutivos ao longo da bacia. Foram avaliados os períodos seco e os períodos chuvoso, analisando um ciclo hidrológico completo. A análise multivariada exploratória foi realizada utilizando o software MATLAB. Para a PCA, os dados foram escalados para que a diferença de magnitude das variáveis não interferisse no resultado final. Foram consideradas as 2 primeiras componentes principais, que juntas explicam a maior variabilidade dos dados, assim como o gráfico biplot, que mostra a relação dos pontos com as variáveis e, dessa forma, evidencia possíveis padrões de comportamento. Também foi aplicada a rede neural de Cohn, cuja principal vantagem em relação à PCA é a visualização bidimensional de toda a informação contida nos dados. A arquitetura do mapa ela é definida pelo operador. No nosso trabalho foram testadas as arquiteturas de 18 por 18 a 25 por 25, sendo a 20 por 20 a melhor escolha. Assim, a distribuição dos dados irá também evidenciar possíveis padrões e a relação com as variáveis. A figura 4 representa a análise das componentes principais para os dados tratados conjuntamente para todas as campanhas realizadas. As 2 primeiras componentes principais, juntas, explicam cerca de 30% da informação, o que nos indica uma alta variabilidade da matriz original. O gráfico biplot mostra a distribuição das amostras em relação às variáveis, e onde é possível verificar claramente o padrão temporal existente entre elas, na medida em que as amostras se separam em relação ao período sazonal. O padrão espacial foi verificado nos agrupamentos em destaque. O primeiro, formado por pontos amostrados em Barra Longa, região afetada pelo desastre da barragem de Fundão, pelo ponto do Rio Casca e pelo ponto localizado na região de formação do Rio Doce, influenciado pelos metais manganês, enxofre e bário. Os grupos 2 e 3, também formados por pontos localizados no Rio do Carmo, influenciado pelos metais cálcio, zinco, fósforo, estrôncio, magnésio e sódio. A rede neural de Cohn está representada na figura 5. No mapa localizado no canto esquerdo da figura, é possível verificar o padrão temporal,
claramente indicado na distribuição das amostras que ficaram relacionadas com o período sazonal, onde a estação seca é representada pela coloração verde e a estação chuvosa é representada pela coloração azul. Alguns destaques foram realizados na figura localizada à direita, que representam as variáveis avaliadas. A primeira está na alcalinidade, que apresentou os maiores valores para amostras coletadas na estação seca. O pH e o EH também se destacaram no sentido da sazonalidade dos dados. O pH apresentou maiores valores para amostras coletadas no período seco, enquanto o EH para amostras coletadas no período chuvoso. Outro destaque também se dá para Escherichia coli, que é um indicativo de poluição advinda do descarte incorreto de águas domésticas. E ele apresentou maiores valores para amostras tanto do período chuvoso quanto do período seco. E um destaque para os metais bário, estrôncio, zinco e cálcio, que apresentaram maiores valores para pontos amostrados na região afetada pelo desastre da barragem de Fundão. O monitoramento é uma importante ferramenta para avaliação de ambientes fluviais e, nesse sentido, as técnicas multivariadas se mostraram essenciais, pois evidenciaram os padrões espaciais e temporais, também observado para a avaliação dos espectros de varredura na região do ultravioleta. As tendências espaciais e temporais fornecem informações importantes para o manejo correto dos recursos, uma vez que as ações de manutenção devem ser avaliadas de acordo com a necessidade e característica de cada recurso avaliado. Essas são algumas das referências utilizadas no nosso trabalho e esses são os nossos agradecimentos.